torar no centro é o meu amigo Davidson Cavalcante, que já está com a Bárbara para falar, sabe de quem? Do Trump. Eita, Bárbara, contigo. Trump! Eita, né, tiozão? Professor Davidson Cavalcante aqui conosco para falar sobre essa fala polêmica, né? Não, professor? Dizer aí que nós é que precisamos dos Estados Unidos não precisa do Brasil e nenhum dos países da América Latina. Como é que fica isso? Eu acho que todo analista político estava com saudade do Trump, né? Porque o Trump, cada fala dele vai gerar sempre um meme, uma notícia, vai pulverizar o mercado das bolsas de valores, vai pulverizar internacionalmente as relações entre os países. Ontem com a Colômbia já estremeceu, né? A relação ali entre Trump e o país, que é muito ligado principalmente aos Estados Unidos por acordos comerciais, e a fala em relação ao Brasil, América Latina, outro país aqui no continente americano, também soou aí como uma espécie de provocação para o presidente Lula. Lembrando que quem governa o país hoje é visto lá nos Estados Unidos, principalmente o Trump, que tem uma relação mais próxima com o ex-presidente Bolsonaro, como um cutucão, como uma farpa ali no presidente brasileiro. O fato é que, bora lá, quem já foi nos Estados Unidos, se você que está aí do outro lado já teve a oportunidade de pisar na terra do tio Sam, o Trump está jogando para a torcida. Essa fala do Trump não é só uma fala de uma autoridade de Estado. Muitos americanos pensam assim. A classe econômica dos Estados Unidos pensa isso. Apesar do Brasil ser o segundo país em acordos comerciais, o segundo maior parceiro comercial, isso são dados econômicos, dos Estados Unidos, é evidente que a postura dos Estados Unidos com relação aos países do continente americano é de supremacia. Isso lá no século XIX também aconteceu, isso no século XVIII também aconteceu, no século XIX para o século XX mais ainda, quando os Estados Unidos, depois das duas grandes guerras, saiu com a maior potência do planeta. Então a gente precisa muito olhar para esse detalhe, você que está em casa, que essa é uma postura de quem pensa como o americano. O americano pensa isso, não é? O brasileiro vai para os Estados Unidos. Agora há pouco estava ouvindo na rádio que mais ou menos 135 lojas irão fechar nos Estados Unidos porque não tem americano comprando nelas. Quem compra, na maioria das vezes, são brasileiros e turistas estrangeiros. Os brasileiros hoje é o terceiro maior público de turistas que vão para os Estados Unidos em período de férias, mas não moram lá em grande maioria. Então, como a grande parte da população está comprando via online depois da pandemia, essas lojas físicas tendem a desaparecer nos Estados Unidos. Isso é retrato de que, apesar do americano pensar muito que o latino-americano é inferior, economicamente é muito rentável você ter um turista lá gastando em dólar e movimentando a economia do país. Eu acredito muito que as falas do Trump, às vezes, são falas mesmo para gerar notícia, para gerar embate, para gerar um ambiente político, para tensionar essa relação econômica. O Trump, obviamente, ele é um liberal para fora, para dentro ele é um protecionista. Então, isso já é também algo que estava no plano de campanha dele, quando ele fala, inclusive, que os americanos precisam voltar a ser grande. Essa fala protecionista mostra que o Trump está cumprindo à risca o que ele fez na campanha eleitoral. É isso que é uma coisa que muita gente fica, às vezes, chateada. Não é? Um dia desse eu ouvi um colega, inclusive acadêmico, dizer assim, mas o Trump está exagerando. Não, esse é o Donald Trump. Quem esperava um Trump diferente, aí você tem que pensar em uma outra construção política. Eu ainda acho que esse Trump é 2.0, ainda está no começo, é o segundo mandato dele, ele está ali numa situação ainda de modificações pontuais, mas é evidente que a fala do Trump de dizer que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário, é uma fala que não é só dele. Isso ilustra como o americano que tem um poder econômico superior pensa com relação aos países latino-americanos. Agora, professor, vamos continuar nessa relação aí, porque o Trump também acabou aí tirando muita gente, né, deportando o pessoal, tá acontecendo ainda isso, né? E aí vieram 88 brasileiros ali algemados. Isso aí também mexe muito politicamente, tudo isso, né? Mas eu tenho que, assim, concordar com uma coisa que no mercado internacional e também entre os analistas internacionais a gente ouviu. No Biden também veio, deportados. Não é? Talvez o maior problema seja porque o Trump, de imediato, no primeiro ato, mandou uma turma sair do país. E, claro, está algemado. E ali você tem que pegar a ficha deles como estão lá nos Estados Unidos. Isso também é um ponto para você colocar aí como discussão. Agora, os Estados Unidos. Talvez outro país que estivesse fazendo isso
estaria sendo muito mais massacrado, mas é o país mais poderoso do planeta. Mas a imigração ilegal, eu sempre bato na tecla. Às vezes você gasta um pouco mais, mas é melhor você entrar num país legalizado do que ter que passar por isso. Por essa situação, né, professor? Agora vamos para cá. Vamos regionalizar aqui o negócio, né? Caio André, ex-presidente aí da Câmara Municipal, vai de fato para a secretaria? Como a gente já tinha até comentado sobre isso. Eu falei sobre isso, há grandes chances, tá? Inclusive ontem alguns veículos de comunicação já se anteciparam, anunciando que o Caio estava confirmado. Eu perguntei de fontes do governo do estado, não há um anúncio oficial. Há, sim, indicativos claros de que o ex-presidente da Câmara Municipal é um nome forte para assumir a pasta. Mas quando os rumores vazam, Bárbara, você já sabe, a gente tinha falado aqui, existia a possibilidade tanto do Caio quanto da ex-vereadora e ex-candidata a prefeita de Parintins, Brena Dianá, assumirem essa pasta, uma pasta estratégica. A Secretaria de Cultura lida com os grandes e maiores eventos do estado do Amazonas, é um orçamento gigantesco e também dá visibilidade. Para quem está pensando em eleição daqui a 2 anos, aliás, daqui a 2 anos não, gente, ano que vem, tá? Que vem. Então a gente tem que pensar que é uma pasta que dá muita visibilidade. Mas eu quero só fazer uma comparação para fechar, para Maria dar um tempinho. Olha só que coisa, né? O anúncio do Caio André dividiu a classe artística. Teve gente que, inclusive, foi às redes sociais e criticou a escolha do ex-presidente da Câmara. Com o Gender Lobato, quando assumiu a Manaus CUT aqui em Manaus, que é uma secretaria municipal, foi outra coisa. Talvez porque o Gender tem uma experiência no meio artístico, eu acredito que isso é muito forte, e uma experiência de muito sucesso, já que ele foi diretor do Boi Bumbá Caprichoso, e o Boi Bumbá Caprichoso, com o Gender Lobato, ganhou 2 títulos, foi bicampeão, ajeitando ali, tornando o Boi Caprichoso hoje o que é no Festival Folclórico de Parintins. O Caio André, a experiência dele vem do esporte, foi assim que ele se tornou vereador, não há nenhum indicativo da relação dele com a cultura, mas Caio é sim hoje um nome para assumir a Secretaria de Cultura, depende agora de Wilson Lima. Segundo uma fonte que eu tenho lá dentro do governo do estado, o governador já tinha conversado com o Caio e deu 2 possibilidades. Ou ele voltava para a Câmara, nas condições que eu já havia explicado aqui, como suplente, ou assumiria uma secretaria estratégica, já que há também a possibilidade de Caio André ser candidato a deputado estadual pela União Brasil em 2026 e fortalecer o bloco de Wilson Lima, que é pré-candidato ao Senado também, Bárbara. Agora, com todas essas polêmicas, será que ele assume mesmo, se for chamado, se for oficializado? Agora depende muito da pressão que será feita pelos grupos artísticos e também porque tem ali a operação dentro da Secretaria de Cultura. Olha, eu penso o seguinte, para o Caio assumir, ele vai precisar ter força política, não é? Ele vai precisar ter apoio não só do governador, não só dos aliados do governador, mas ele precisa ter apoio da população, ele precisa ter apoio da classe que operacionaliza isso. Com certeza. Então, por isso que eu falo de pesos e medidas, não é? O peso de um secretário municipal, como é que o mercado o aceitou, e o peso do Caio. Se o governador perceber que essa indicação pode trazer muito mais problemas e dor de cabeça, é bem possível que o Caio seja remanejado para uma outra pasta. Ou, alternativa B, tentar fazer o Caio voltar a ser vereador, que eu sei que é algo que ele não quer, devido às circunstâncias aí eleitorais e também porque quem está na presidência hoje é Davi Reis. A gente sabe que essa relação tensa entre o Caio e Davi Reis ficou muito visível depois das eleições do ano passado. É muita polêmica, né? Tem muito assunto ainda. Obrigada, viu? Obrigada, professor Davidson Cavalcante, que está no Tá Na Hora hoje para trazer outras polêmicas. E essa também. Essa também. Walter.